Olá, toma a correção da prova dissertativa do dia 6 de junho. Primeira questão. O triângulo ABC da figura é equilátero. Determine, item A, as coordenadas do vértice C. Bom, o ponto A e o ponto B têm ordenada raiz de 3, então o lado AB está paralelo ao eixo X. A gente sabe que a altura do triângulo equilátero aqui, ela cai bem no ponto médio do lado oposto, né? Então, bem no ponto médio do lado AB aqui. Então, o x do ponto C vai estar bem no meio entre o 2 e o 8. Então, o x do ponto C é só tirar a média, né? 2 mais 8 dividido por 2. 2 mais 8 é 10, dividido por 2 dá 5. Então, o x do C é 5, né? Eu quero as coordenadas do vértice C. E o y? Bom, para achar o y do ponto C, aí envolve um pouquinho de geometria plana, né? A gente sabe que isso aqui é a altura do triângulo equilátero. Então, a altura, o YC vai ser essa altura, né? Mais o raiz de 3 que está aqui embaixo. Concorda? Então, YC é o raiz de 3, que é essa medidazinha aqui, mais a altura H. Então, raiz de 3 mais o H. E como que eu vou medir o H, né? Quanto vale o H? A altura de um triângulo equilátero, a fórmula. Então, a altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2. E quanto mede o lado? O lado aqui vai do 2 até o 8, né? Então, o lado é 6. Então, vai ficar 6 raiz de 3 sobre 2. Portanto, a altura é 3 raiz de 3. Então, o lado, a ordenada, né, do ponto C, o YC vai ser raiz de 3 mais o H, ou seja, mais 3 raiz de 3. Então, YC será 4 raiz de 3. Portanto, o vértice C tem coordenadas 5, 4 raiz de 3. Esse foi o item A. Vamos para o item B. Então, o item B ele pede a equação geral da circunferência inscrita nesse triângulo. Então, vamos desenhar uma circunferência aqui. Então, está aí a circunferência inscrita, né? Ela tangencia os três lados do nosso triângulo. Aqui embaixo, aqui e aqui. Eu quero a equação dessa circunferência, então eu preciso saber as coordenadas do centro e o raio. Bom, o raio tem aquela proporção famosa, né, que é 1/3 da altura. Então, de novo, estamos recorrendo à geometria plana. O raio é 1/3 da altura. Como a altura é 3 raiz de 3, então vai ser 1/3 de 3 raiz de 3. Ou seja, o raio é raiz de 3. Chamando o centro, né? O centro aqui da circunferência de O. Quem vai ser o x do ponto O, né? Quem vai ser a abscissa? A abscissa do ponto O é a mesma abscissa do ponto C, ou seja, 5. Então, o ponto O tem coordenada 5. E qual vai ser a ordenada? A ordenada está aqui, né? O y do ponto O. E o y do ponto O será quem? O raiz de 3 que está aqui embaixo, né? Esse raiz de 3 aqui, mais o raio. Ou seja, raiz de 3 mais raiz de 3. Então, vai ser 2 raiz de 3. Então, já temos o centro e o raio, né? Que é tudo que a gente precisa para escrever a equação de uma circunferência. Então, vamos lá? Seria assim, né? X menos o x do centro, que é 5. Então, chamando a circunferência de lambda. Mais y menos o y do centro, 2 raiz de 3, tudo ao quadrado aqui, igual a raio ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado. Ele pediu a equação geral da circunferência. Então, temos que abrir o TQP. Então, vamos abrir daquele jeito, ó. Abrindo aqui o quadrado do primeiro. Então, vai ficar x quadrado e y quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar menos 10x e menos 4 raiz de 3y.
mais o quadrado do segundo, né? Mais o quadrado do 5, o quadrado do 2 raiz de 3. Então vai ficar mais 25 e mais 12 vezes 3, 36, né? 2 raiz de 3 ao quadrado. 36, isso. Não, 36 não, desculpa. Vamos lá, ó. 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, vai dar 12, né? E o raiz de 3 ao quadrado é 3, vem para cá, negativo. Então a equação da circunferência ficou assim: x quadrado mais y quadrado, menos 10x, menos 4 raiz de 3y, mais 37, tira 3, 34, igual a zero. Ok? Então essa foi a primeira questão. No próximo vídeo continuamos. Até lá.